E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas Gimenez e hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês, né? Em relação a algumas coisas que alguns alunos me perguntam, em algumas bate-papo que eu tenho com eles, ou até por e-mail, ou quando eu encontro algum deles. E aí eu resolvi montar, né, algumas apresentações aí, no caso vão ser 3 apresentações, que são coisas que a gente pode pensar em mudar nessa quarentena, né? Para a gente pensar de uma maneira diferente, né? E o que eu pretendo com esse projeto, né, com vocês? Eu vou apresentar alguns cursos que vocês podem fazer nessa quarentena, cursos gratuitos, tá? E que eles geram certificados, tá? Esses cursos, vocês vão ter tanto utilizar ele como atividade complementar, caso para alguma faculdade, porém também vocês vão poder utilizar para a vida de vocês, né? Cursos assim como Lean Six Sigma, Lean Health, a parte de Scrum. Então, tem várias coisas legais, várias dicas aí que a gente pretende passar, tá? O intuito do primeiro vídeo, né, eu quero te apresentar o que eu pretendo, né? E para não falar assim, vamos fazer um vídeo só de apresentação, eu vou fazer um vídeo sobre tipos de conhecimento, que aí vocês vão poder utilizar esse primeiro vídeo, esse primeiro conteúdo, como já uma palestra em específico, uma palestra à parte para fazer as suas atividades complementares, tá? E aí você também plantar essa sementinha na cabeça de vocês aí em relação ao que a gente pode fazer, ok? Bom, conforme mencionado, meu nome é Lucas Jimenez, sou analista de sistemas, tenho formação em MBA em gerenciamento de projetos, tá? Sou formado pela Unip, pela parte de sistemas de informação. Atuo hoje como analista de sistemas numa empresa multinacional, tá? Estou na plataforma de Unix e Linux e sou professor. Sou professor aí, já está completando esse ano 13 anos aí, tá? Vamos para o próximo. E o que eu quero com vocês hoje? Qual é a minha pretensão? O foco dessa apresentação, o foco dessas apresentações é buscar conhecimento, tá? Que vocês pensem de uma maneira diferente. Porque a gente está vendo um cenário hoje com a pandemia, pessoas perdendo emprego, pessoas com dificuldade para de realocação ou o que seja. E a gente esperava que isso fosse uma coisa rápida, só que isso vem se prolongando, vem se estendendo. E graças a Deus eu tenho essa empresa que eu trabalho, ela me permite trabalhar home office, assim como a faculdade, a Unip, onde eu dou aula aqui em Hortolândia. E com isso acabo tendo uma possibilidade maior, né, de conseguir me proteger, entre outras coisas. Só que a pandemia ela traz uma responsabilidade maior além do que simplesmente a proteção física da saúde. Vocês precisam se proteger da parte também intelectual, da saúde mental. Porque o que acontece? A gente acaba sofrendo pressões psicológicas, pressão financeira, principalmente dentro do trabalho. Então a gente precisa cada vez mais buscar conhecimento. Cada vez mais precisa de especialização. E a gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso a uma faculdade. E hoje, cada vez mais, o EAD tem feito essa aproximação das instituições, das pessoas, principalmente pelo valor. A gente tem curso no EAD que custa R$ 149. E R$ 149 muitas vezes você não paga um curso de informática básica, né? Então, foque no seu objetivo, foque no seu crescimento, busque esse conhecimento cada vez mais. Se torne competitivo. Não seja simplesmente mais um dentro da empresa. Se descubra, né? Você tem que saber quem você é, para onde você quer chegar, para que você não seja apenas mais um. A pandemia ela trouxe uma coisa assim para mim, o distanciamento, né, da minha família. Só que no meio da pandemia nasceu meu filho. Ele está completando 6 meses, né? Na verdade já tem 6 meses. E eu tenho acompanhado o crescimento dele, coisa que eu não conseguiria se eu tivesse pela empresa, porque eu
vou para a empresa, vou para a faculdade, chego em casa às 10 horas. Então, saio com ele dormindo, volto com ele dormindo. E nesse caso eu tenho conseguido acompanhar meu filho. Só que aí eu tenho um desafio, né? Que eu sempre me coloquei para estudo. Então, mesmo depois de finalizar, de ficar com ele, de deixar de ter o trabalho da faculdade, jantado, todas aquelas coisas, eu estudo todos os dias. E aí você fala assim, tá, mas por que você faz isso? Eu tive a infelicidade de conhecer a demissão em 2015. E com isso eu acabei indo, né, ficando desempregado durante 5 meses para depois voltar para o mercado novamente. Só que hoje eu trabalho na empresa que eu fui demitido em 2015. Aí você perguntar, mas você tem coragem? Teve coragem de voltar? Lógico, né? É uma empresa boa, que me trouxe muitos benefícios. E aí você fala assim, tá, mas e aí, o que você acha? É a mesma coisa de você jogar um jogo sabendo o que vai acontecer. Lógico, pode acontecer uma demissão em massa, coisas de mercado que você não consegue avaliar. Mas em relação à postura e qualificação, eu sei tudo que era cobrado antigamente e eu sei o que tem que ser feito. Então, com isso, eu consigo jogar o mesmo jogo sabendo as estratégias desse jogo. Então, essa é a minha proposta para vocês. Estudem, se qualifiquem, busquem conhecimento. Ah, mas Lucas, na minha empresa ela não me dá liberdade. Vai devagar. É aquele pensar fora da caixa. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas um jovem traz muito mais conteúdo do que uma pessoa que está muito tempo na empresa. É pela vivência que ele não teve. É em relação ao tipo de atividade que ele acha que sempre as mudanças podem acontecer. Ele não está calejado de receber não. Só que a gente sempre tenta levar algo novo e receber não, chega uma hora a gente fala, não vou fazer mais. Mas é isso que a gente não pode cair no comodismo, né? E nem na segurança. Quando a gente fica cômodo demais ou seguro demais que nunca vai acontecer nada com a gente, é justamente nesse momento que acontece. Então, o intuito do primeiro vídeo é a gente falar sobre tipos de conhecimento. Beleza? Então, buscando conhecimento. Primeiro eu vou falar sobre pensamento evolutivo. Antigamente o ser humano tinha como hábito dar as explicações místicas para todas as atividades, sendo que se tivesse uma seca ou até um mesmo trovão, isso fazia com que as pessoas fizessem adoração até sacrifícios para agradar seus deuses. Porém, com o decorrer do tempo, o ser humano passou a desenvolver curiosidades em cima dos fatos ocorridos. Então, por volta do século 6 e 7 a.C., começou a utilizar filosofia para entender essas questões. É igual a gente ouvia filme dos maias, de incas, né? O próprio indígena, que a gente ouve muito na nossa cultura, que ouvia muito sacrifício ou havia pessoas que ficava tanto tempo sem se alimentar, né, fazendo jejum para poder chover, existia a dança da chuva, dança da fertilidade, entre outros, né? E isso se associava muito, né? Pensa quantas pessoas foram sacrificadas para que uma ação acontecesse. Só que era um período daquela ação acontecer. Por exemplo, está em época de estiagem, a gente precisa de chuva. Vamos sacrificar. Só que aquilo era uma época de estiagem, é uma época de seca. Mas era associado, né? Então houve a evolução desse período, passo a passo, né? Então esse é o pensamento evolutivo, né? Existe um pensamento, é igual quando nós éramos crianças, né? Não, o que o nosso pai falava, não, se você tomar leite com manga, você pode morrer. Se cortar o cabelo na frente do espelho, você pode entortar o rosto. Por aí, né? E aí veio, a partir do pensamento evolutivo, nós chegamos à definição da filosofia, nós chegamos na filosofia. E o que é filosofia? Filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria. Consiste no estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Então, a filosofia ela estudou entre a explicação mística e filosófica. O que realmente é, o que realmente acontece. Né? Então, através da filosofia, entrou a parte de lógica, ética, estética, cosmologia.
e como se fosse a ciência de todas, a mãe de todas as ciências, né? E foi feita a comparação entre as atividades racional, como o conhecimento místico, realizado de um para identificar as ligações entre similaridades. Ok? Um exercício, aí para vocês pensarem, acho que dá para a gente trabalhar. Gostaria que fizesse uma reflexão e dissertasse sobre tipos de área de uma atuação, que você já ouviu falar, que antigamente existia, de uma determinada maneira e que hoje aconteceram mudanças e divisões de atividades. E pensando em futuro, será que esse tipo de divisão não pode trazer algum risco para a formação de profissionais ou até mesmo mudanças na formação do próprio ser humano? Beleza? Pensa e comenta aí. Coloca nos comentários para a gente tentar dissertar e ver se realmente ele cabe a isso. Mas uma das profissões, né, que mudaram com o decorrer do tempo é a própria formação de professor. Né? Professor antes fazia o magistério. Hoje o magistério não existe mais. Né? E a pessoa precisa ter a graduação para poder exercer a profissão de professor. Antes não, ela tinha o magistério e poderia exercer essa profissão. Né? Tipos de conhecimento. Eu tenho conhecimento empírico, conhecimento teológico, conhecimento filosófico e conhecimento científico. O conhecimento empírico popular é adquirido pela observação casual da vida do cotidiano, sem método nem verificação sistemática, obtido por processos e tentativas, erros e acertos. Embora de nível inferior ao científico, é de grande utilidade prática. É aquela que todo ser humano, para ser produzido pela sua própria existência cultural. Por exemplo, andar, falar, comer, é o nosso dia a dia. Ninguém fala o que você tem que fazer inicialmente. Você aprende. Com o decorrer do tempo, você aprende se é o certo ou errado. Mas você aprende. Ah, você é um bebê, você aprende a papinha, depois você aprende que você precisa girar, você aprende que com o girar você pode engatinhar, com engatinhar você aprende que você consegue impulsionar seu corpo e assim sucessivamente. Né? E o conhecimento empírico a gente leva para a nossa vida toda. Ah, até quando a gente é mais velho, por exemplo, descobrir que debaixo do grampeador é onde você guarda os grampos, né? Que a gente acaba recebendo algumas coisas no WhatsApp, alguma coisa da vida aí. E o popular, o empírico, a gente sempre tem. A gente sempre vai aprender, sempre é uma coisa nova, é uma constância, ok? Conhecimento teológico ou religioso, adquirido através da fé humana, nas suas crenças na existência de entidades divinas, superiores que controlam a vida e o universo. E não pode ser, por sua origem, ser confirmado ou negado, porque acaba entrando dentro de um conhecimento. Existem pessoas que crêem e pessoas que não creem. E isso também, principalmente, depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. Né? Preocupar por reações e questões não acessíveis ao conhecimento empírico, científico e filosófico, o conhecimento teológico resulta das acumulações de revelações e tradições transmitidas oralmente ou por escritas considerações sagradas, por exemplo, a Bíblia, o Corão, essas coisas aí. Muitas vezes, né, o conhecimento teológico é quando a gente vai sair para trabalhar, você mentalmente pede que você tenha um ótimo dia, que Deus abençoe seu dia, que nada aconteça na trajetória do seu trabalho. É aquele pensamento positivo que você espera do seu dia a dia. Não que uma pessoa que não tenha conhecimento teológico, que não seja crente em algo divino, que não tenha, né? Porque tudo é aquela coisa. Muitas vezes o universo propaga, né? Como algumas pessoas dizem. Então, se você deseja o bem, acontece o bem. Se você deseja o mal, acontece o mal. Ok? O conhecimento filosófico, adquirido através da capacidade humana na reflexão, tendo como único instrumento o raciocínio mental. É constituído de forma especulativa, de ver o mundo a partir do exercício do pensamento. Como a ciência não é suficiente para explicar o sentido geral da vida e do universo, a filosofia procura fazê-lo como lógica, mas ultrapassando os limites do conhecimento científico, que são restritos pelas necessidades de comprovação concreta. O conhecimento filosófico procura interpretar a realidade como um todo, tendo o homem em sua relação ao universo,
como tema central. E aí entra novamente, né, a parte de cosmologia, que é a origem do universo, a parte de lógica, regras racionais, a parte ética, conceitos do bem e do mal, a parte de estética, se é bom, bonito ou não é, e assim sucessivamente. E o conhecimento científico. O conhecimento científico é adquirido pela observação, investigação ou pesquisa da realidade, feita de forma sistemática e metódica sobre os fatos e fenômenos buscando suas causas e efeitos para que possa estabelecer com clareza e precisão as leis gerais que reagem, que possam prendizê-los. Ao contrário dos demais conhecimentos, é verificável na prática por meio de demonstração ou experimentações. Estudo de natureza física, visando a compreensão de seus fenômenos, a sua classificação de denominação dela por parte do ser humano. E possui um método, um conjunto de princípios que norteiam a conduta do cientista ao longo da produção. Então é aquela coisa assim, eu vou fazer uma pesquisa científica de um trabalho ou fazer um TCC. É quando eu preciso comprovar aquilo que eu estou pesquisando. A mesma coisa, a gente está em época de pandemia. A cloroquina funciona? Sim, funciona. Não, não funciona. Tem estudo comprovando? Tem. Não, não tem estudo que comprova. E você, através disso, chegar no contexto, chegar numa conclusão. Hoje, muitas das pesquisas acabam sendo científicas, né? Pelo fato de volume, né? De você ter bastante conteúdo, tá? Bom, hoje o intuito foi um vídeo bem curto em relação a tipos de conhecimento. Acho que deu para a gente ter uma ideia aí. E essa é a minha proposta para vocês. O próximo vídeo nós vamos falar sobre Lean e para o outro vídeo nós vamos falar sobre o Scrum. Qual que é o meu intuito com vocês? Eu queria utilizar, né, da pandemia uma ferramenta, uma maneira que vocês pudessem impulsionar a carreira de vocês. Que vocês não se tornassem simplesmente mais um. Lucas, mas eu não estou mais dentro da empresa, eu acabei sofrendo demissão, teve um corte na minha empresa. Uma hora isso vai passar. A pandemia ela vai acabar. E essas pessoas que estão no mercado, elas serão realocadas. E aí é esse momento de quando você voltar, não voltar sendo o mesmo profissional que você era. Você tem que voltar sendo um profissional mais capacitado do que aquele que saiu. Sabe aquela coisa assim, esperar a água bater na bunda, igual alguns dizem, né? Não espera isso acontecer, não espera você chegar numa fila de emprego e você perder uma oportunidade pela falta de conhecimento. Vamos utilizar essa época, utilizar a pandemia, para crescer profissionalmente, para crescer pessoalmente. Conhecimento não ocupa espaço. Eu falo isso porque eu trabalhei numa empresa de call center, foi meu primeiro emprego. Eu fiz um treinamento de 3 meses e para entrar, entrei, fiquei 10 dias. Na minha carteira está do dia 6 ao dia 16, registrado. Aí, o pessoal fala, você sujou a carteira, tal, beleza. Só que o que eu sou, da maneira que eu falo, da maneira como eu me expresso, da maneira como eu busco atender as pessoas que eu converso, quem me ensinou foi essa empresa. Foi a Mobitel, nem sei se existe mais aí. E ela fez quem eu sou. Então, assim, tudo que você aprende na vida, isso você leva para sempre, né? Então, assim, o que eu quero com vocês é justamente esse ponto. É buscar que você indicar conhecimentos, indicar cursos que são gratuitos, né? Seja totalmente gratuito, na verdade, e que agregue na vida profissional de vocês, tá? Lucas, eu achei interessante o que você vai apresentar, né? Os próximos vídeos, comente lá se gostou ou não. Mas se vocês tiverem mais conteúdo que vocês achem interessante de apresentação ou que vocês tenham dúvida, fala, Lucas, eu gostaria de outro tema, será que você pode abordar? Fiquem à vontade, acho que a gente pode trabalhar em várias palestras. Conforme eu disse para vocês, são 13 anos aí como professor. Desses 13 anos, 4 só dedicado à pós-graduação. Então tem muito conteúdo que eu posso passar para vocês, apresentar gerenciamento de projetos, gerenciamento de risco, maturidade de projeto, parte de interação humano-computador, stakeholders, a parte de user experience, tem muita coisa aí. Então dá para ter um ótimo bate-papo, vamos utilizar dessa pandemia para a gente sair aí um pouco de um conhecimento maior, né? Vamos buscar esse crescimento coletivo, tá ok?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito, peço se inscreva aí no canal para acompanhar essa série aí que a gente vai tentar fazer. E fazer, né, na verdade. E dá o joinha aí, dá o like, escreva o seu comentário do que achou. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado.